Alguém aqui já ouviu falar do Native Script, pessoal? Alguém aqui já usou em algum projeto, nem que seja uma prova de conceito para brincar? Já brincou alguma vez? Pouquíssimas. Alguém aqui usa em produção mesmo? Ninguém. Então, essa palestra é para vocês. Eu mesmo só brinquei, nunca fiz nada em produção, eu subi um projeto em desenvolvimento, e eu sempre enchi o saco de muitas pessoas que eu sabia que já tinham feito pelo menos alguma coisa, se queriam trazer uma palestra, falar sobre o tema e contribuir. Fiquei muito feliz quando o Aleph submeteu a palestra. A primeira vez que o Aleph palestrou, corrija se eu estiver enganado, foi no Angular SP. Foi, em 2017. Quando a gente fez o meetup na Microsoft, e deu uma mega palestra com um live code, foi sensacional. Primeira vez o cara palestrando, ninguém iria chutar, tentar adivinhar, falaria que é a primeira palestra. E é isso aí. Uma salva de palmas para o Aleph, pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Eu acabei não vendo direito, quem aqui já usou Native Script? 6 pessoas, mais ou menos. Legal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dar uma introdução sobre ele, falar quais são os principais use cases dele para você trabalhar, e também vai ter um pouquinho de live code também no final, ensinando como é que você inicia um aplicativo com Native Script. Vai ser um aplicativo básico, com consumo de APIs e tudo, mas que vai ajudar vocês a terem já uma ideia do que é possível fazer com ele. Bom, falando um pouco sobre mim, meu nome é Aleph Souza, eu trabalho como desenvolvedor full stack lá no eMasters e também na minha consultoria AS.dev, e também trabalho como um instrutor. Já dei alguns cursos sobre Angular já para turmas de mais ou menos 30 pessoas, também já dei alguns workshops sobre React e Vue.js. Ultimamente estou bem focado assim no desenvolvimento web, mas eu também já tive uma larga experiência assim com mobile também. Eu já trabalhei com o Java do Android por uns 4 anos, mais ou menos. Já brinquei um pouco com o Xamarin também. E hoje em dia eu estou mais focado em trabalhar com tecnologias web. Tanto que o Ionic hoje em dia é o framework que eu mais utilizo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Native Script. Que, no caso, o Ionic seria como se fosse o híbrido, já o Native Script seria o native, ou nativo mesmo. Bom, o que seria um aplicativo nativo? Um aplicativo nativo é aquele que usa os próprios componentes do sistema operacional. Por exemplo, quando você vai desenvolver um app nativo para iOS ou Android, geralmente você usa a linguagem recomendada por eles, que no Android seria o Java ou Kotlin, já no iOS seria o Objective-C ou o Swift. Porém, existem ferramentas que te auxiliam a escrever apps nativos para essas duas plataformas também. Como, por exemplo, existe o mais famoso deles com JavaScript, que seria o React Native. Existe o Flutter também, que está crescendo bastante hoje em dia. Tem o Xamarin, que é o da Microsoft. E já para a gente que trabalha com Angular, existe o Native Script. Bom, o app nativo, basicamente, como eu falei, ele utiliza somente componentes nativos do sistema operacional, como, por exemplo, um botão, um switch, barra de loading, tudo. Já no caso do app híbrido, ele simplesmente exibe uma página web para você e tenta passar a impressão de que você está mexendo em um app comum, mas, na verdade, é uma simples página web. Por exemplo, quando você desenvolve um app com um Ionic, é exatamente isso que acontece. Ele vai carregar uma casca assim, para você, que só serve para você exibir esse app em tela cheia. Isso que acontece no caso do Ionic. Ele fornece também algumas pontes, umas bridges, para você acessar as APIs nativas. Você pode usar plugins e tudo mais, usando só a interface APIs web e tudo. Mas, no fundo, o que você está mexendo, na verdade, é um HTML. Já no caso do Native Script, ele é uma ferramenta open source para desenvolvimento de apps nativos para Android e iOS. Ele foi criado primeiramente com JavaScript puro, que seria o JavaScript Vanilla, né? E depois foram criadas várias formas de você adaptar ele utilizando Angular ou Vue.js. E é bem legal porque ele se baseia inteiramente em tecnologias web. Ou seja, você pode desenvolver apps para Android e iOS de forma nativa, ganhando em performance e tudo mais, utilizando JavaScript ou TypeScript. Pode usar CSS3 também para customizar esses componentes. Ele vai dar um jeito de transpilar e transcrever todo esse código que você escreveu para uma forma que o sistema entenda nativamente. E você pode usar o Angular ou o Vue para você trabalhar.
Bom, basicamente aqui tem um pequeno gráfico do site oficial do NativeScript, que ele mostra mais ou menos o que aqui ele faz. Basicamente, você vai criar esses componentes com uma linguagem tipo HTML, não é um HTML de verdade. Você não pode usar tipo um H1, um div e tudo mais. Você vai usar somente componentes do próprio NativeScript para escrever sua interface. Vai dizer aqui, por exemplo, o que acontece quando você clicar nesse botão. Você pode escrever, chamar um alerta ou outras coisas. Você pode colocar classes normalmente. E você pode usar um XML específico no NativeScript, que é como se fosse o HTML deles, Angular ou Vue. Então, esse código que você escreveu vai ser executado pelo JavaScript Core do iOS ou pelo V8 no Android e vai virar um componente nativo. Por exemplo, um iButton aqui no iOS, já no Android vai virar o Android Wedding Button, que é basicamente quem desenvolve nativo mesmo com Swift ou JavaScript ou Java comum, é o que eles realmente trabalham para renderizar coisas na tela. Bom, você também pode usar plugins. O NativeScript vai te dar somente o básico para você escrever apps, mas caso você queira fazer coisas mais complexas, como, por exemplo, usar impressão digital para autenticação, gerenciamento de arquivos, mapas, SQLite, câmera, entre vários outros, você pode instalar plugins, que te auxiliam muito a trabalhar com isso. Basicamente, você vai dizer, quando eu clicar em um botão, aciona tal plugin utilizando o TypeScript do Angular. Vou mostrar para vocês já já. Uma coisa bem legal também, que eu fiquei bem admirado assim quando eu vi, é que ele permite que você chame APIs nativas dentro do próprio JavaScript ou TypeScript. Por exemplo, aqui, eu poderia colocar, se por acaso eu estivesse no iOS, eu poderia instanciar um iButton e trabalhar nele como se eu estivesse trabalhando com Swift, mas no meio do JavaScript. É meio que uma gambiarra, algo assim, mas meio que funciona. Mesma coisa aqui no caso do Android. Eu posso instanciar uma string em Java, dizer, se a string ends with word, dá um console log. Basicamente, você está misturando os dois aqui. Bom, quem utiliza? Várias empresas estão utilizando o NativeScript também. Dentre elas tem a Samsung. A SAP tem até um artigo que ela fala por que ela utiliza o NativeScript, como é que ela ganha performance e manutenabilidade com isso, porque, no fundo, o projeto vai ser um projeto em Angular, só que renderizando um app nativo. Bom, como iniciar? Para iniciar, a gente tem 3 formas de iniciar um app com NativeScript. Basicamente, tem o Playground, que é uma coisa muito legal dele, que no site oficial do NativeScript ele permite que você inicie um projeto, lê um QR Code no seu celular e então você já pode ir trabalhando e experimentando a ferramenta. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona mais ou menos. Android. Vou tentar espelhar minha tela aqui do celular. Aí vocês podem ver que realmente está rodando no meu celular o que eu estou escrevendo aqui. Sign in. Deixa eu tentar conectar. Justo agora a internet ficou ruim. Deixa eu ver aqui, Myhor. Que estranho.
Bom, ok. Agora eu não estou conseguindo testar, mas tem uma opção aqui que eu posso... Deixa eu ver. play.nativescript.org. Developers. Bom, eu ia tentar mostrar para vocês uma ferramenta aqui do NativeScript, que basicamente ele tem um app que permite a vocês escanear esse QR Code aqui em tempo real, sem nenhum sistema de compilação nem nada. Você pode digitar seu app aqui dentro e ele em tempo real apareceria na tela. Mas como eu não estou conseguindo iniciar aqui, vou ver se a internet colabora mais para o final. Por enquanto, então, vou seguir um pouquinho mais para frente. Mas quem se interessar em ver depois pode pesquisar por NativeScript Playground. Bom, outra forma de iniciar um app com NativeScript é com o CLI, que permite a você, basicamente, trabalhar como se fosse um Angular CLI. Ele permite a você criar um projeto novo, e rodar ele tanto no seu dispositivo físico quanto no emulador de Android. Aqueles que vêm com o Android Studio, por exemplo. E você vai iniciar ele instalando o CLI do NativeScript globalmente pelo npm. Roda esse comando aqui, que é o tns create meu projeto. Você pode passar o template que você quer criar. Você quer iniciar já com abas, com menu lateral e tudo mais. E o tns run para você iniciar o emulador ou então rodar no seu dispositivo. A outra forma é com o Sidekick, que ele é meio que uma interface gráfica para o seu app feito em NativeScript, que permite a você, por interface gráfica, né, com cliques, instalar plugins, iniciar seu app e tudo mais. Bom, eu vou fazer um pequeno live code aqui, ensinando como é que se utiliza, como é que se inicia um app com NativeScript. Esse link aqui eu vou deixar mais para o final da palestra, vocês podem tirar foto depois. Então, vamos lá. Bom, basicamente, para você iniciar vou iniciar aqui com o Sidekick. Essa aqui é uma ferramenta oficial do NativeScript. Sidekick. Uma ferramenta do NativeScript é você criar seu projeto com interface gráfica. Caso você queira, você pode usar só CLI e tudo, né? Mas aqui é legal porque ele serve como gerenciador de projetos para você. No caso, já estou com o Sidekick instalado aqui. Ele vai pedir para você baixar um exe, um DMG, então você instala no seu computador. A interface inicial dele é basicamente essa. No caso, não vai ter nenhum projeto aqui, mas você pode criar um projeto. Diz aqui qual é o template que você quer, para iniciar com um menu lateral, com abas. Criar um layout master detail, por exemplo, em tablets, por exemplo, ele exibe algo na lateral. Ou iniciar um template branco. Aqui você pode escolher com o que você quer iniciar. Pode ser com Angular, JavaScript puro, né? Vanilla JS, TypeScript, ou com o Vue.js. No caso aqui, eu escolheria Angular, colocaria aqui o nome do meu projeto, a pasta do meu projeto e citaria um app ID para ele, que é basicamente como é que a URL do seu app que ele vai exibir na Play Store ou na App Store, por exemplo. No caso, eu já rodei aqui o init, já para ganhar um tempo, que vai vir, que seria esse tal QNS. Bom, aqui, como vocês podem ver, essa aqui é a interface do NativeScript Sidekick. Ele abriu o seu projeto aqui, que você pode iniciar a linha de comando, caso você queira. Criar uma nova página. Você pode rodar seu app num dispositivo aqui, no caso, ou iniciar um emulador de Android, daqueles que vêm com Android Studio e tudo mais. Ou então você pode usar o Preview,
que é aquilo lá que você basicamente escaneia o QR Code e consegue rodar direto no celular, sem build, sem nada. Infelizmente não consegui mostrar aqui. Mas aí tem as propriedades aqui também, que seria o nome do seu app, a versão dele, o identificador dele também, que é o que você precisa para enviar ele para a Apple Store ou Google Play. Aqui você poderia colocar a versão do app para iOS, algo diferente, né? Dizer que ele funciona no iPad ou não, quais permissões você utiliza aqui. Mesma coisa no Android. Quem já trabalhou com Android Studio ou com Xcode já deve conhecer mais ou menos como é que isso aqui funciona. Mesma coisa aqui no Android. Versão Code, a versão mínima do Android que ele vai rodar, qual orientação de tela ele usa, caso ele não mude em tempo de execução, e as permissões. Você pode instalar plugins aqui também. Como eu falei, você poderia instalar um plugin para autenticação e impressão digital, com outras autenticações, SQLite e outros. E asset seria basicamente o ícone do seu app, como é que ele vai ficar no Android ou no iOS. Bom, aqui eu vou vir no Open Editor para iniciar o meu projeto no editor, no caso aqui o VS Code. Bom, como vocês podem ver aqui, um app native script é basicamente a mesma coisa de um app Angular. Tem aqui o Angular.json, o Angular CLI, tem os test configs, tem aqui umas coisas de platforms também para você dizer. Aqui seria tipo um projeto em Android aqui comum, Android nativo mesmo, que quando compilar seu app ele vai ser jogado para cá. E aqui no SRC, basicamente um app Angular comum. A única diferença é que ele não vai usar um HTML comum. Ele vai usar somente componentes do Native Script. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que ele vai ter uma app bar, action bar, né, que seria a barra superior do meu app. E aqui no grid layout vai ter das várias formas de layouts do Native Script. Tem linear layout, tem layout relativo também, vários outros. Aqui você pode ver mais ou menos os componentes do Native Script, como é que ele é renderizado no Android e no iOS. Por exemplo, temos um botão aqui, uma label é um texto comum, text field seria um campo de texto. É bem legal que esse text field você pode anexar um NG model nele e usar meio que um Angular Forms como se fosse na versão web mesmo. Text view, search bar e vários outros. Tem o switch também, como é que é renderizado no Android e no iOS. Sliders e vários outros. Você pode ver que ele está realmente utilizando o componente nativo do sistema operacional. Ele não está tentando simular algo no WebView, como acontece no Ionic e vários outros. Bom, aqui eu vou começar um app comum. Vou usar aqui uma scroll bar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Escapou. Meu PC fica meio lento quando está fora do carregador, eu tive que religar aqui. Desculpa. Tudo bem. Bom, agora já melhorou um pouco. Ok. Bom, agora vamos abrir aqui um stack layout. O stack layout seria basicamente que eu vou empilhar meus componentes um abaixo do outro. Stack layout. E o scroll bar acima dele é para dizer que tem um scroll. Agora, a ideia aqui seria a gente consultar uma API comum. Basicamente, essa API aqui que retorna a linguagem de programação, com os seus criadores, ano criado e uma imagem. Aqui, por exemplo, a gente pode criar um serviço novo, NGG Service, Language. Ok. Já aqui, a gente pode usar os componentes do Angular como a gente quiser, os serviços dele. Como, por exemplo, o HTTP Client. HTTP.
from@angular.com/http. Ok. Agora aqui no nosso serviço, a gente pode simplesmente instanciar aqui o nosso HTTP client. Vou fazer aqui um get languages. Que então return this HTTP. Uma coisa bem legal é que você pode meio que reutilizar seu serviço. Se você usa um serviço tanto no app mobile quanto no app que usar tanto no NativeScript quanto no app web que já existe, você pode simplesmente jogar seu serviço aqui e basicamente já está tudo pronto. Aqui eu vou fazer um get na minha API que eu criei. E aqui então a gente faz o nosso home, ts, a gente faz a consulta desses dados. Language service. Aqui então, this.languageservice.getLanguages, subscribe, console.log, languages. Bom, eu tinha colocado já o meu NativeScript Sidekick para rodar no meu emulador, então basicamente já está funcionando o hot reload em tudo. E então, vamos ver aqui, device console. Deixa eu colocar para rodar de novo. Bom, enquanto isso, eu vou criar aqui uma array de languages, que eu vou usar depois o ng-for para iterar sobre ele. E aqui, então, faço um this.languages igual languages. Para quem já trabalhou com Angular, nenhuma novidade de ter aqui. Só vou colocar aqui isso aqui como sendo n, porque eu não vou tipar nada por enquanto. Bom, aqui você pode ver no console dele aqui que ele realmente chegou lá no meu service e conseguiu listar aqui o JSON, que eu dei o console log naquele serviço para ele listar aqui, que é basicamente esse mesmo JSON aqui, Brenda Nike, e aqui, Brenda Nike e outros, Brenda Nike. Bom, agora como é que a gente vai renderizar isso? Para isso, a gente, como eu falei, você não vai usar HTML aqui, vai usar somente os componentes do próprio NativeScript. Um deles seria um outro stack layout, para a gente iterar mesmo. Ele tem um list view padrão dele, só que eu quero mostrar que ele consegue utilizar os mesmos conceitos do Angular. Então, por enquanto, eu vou usar só o que usa o ng-for, por exemplo. ng-for let language of languages. Aqui, então, vai ter um label. Vamos dizer aqui que um text desse label, que seria o equivalente a um text view do Android ou um yText do iOS. Vamos dizer que vai exibir um nome, o criador e embaixo o year. Então, language.name, language.creator. Basicamente, até agora, eu fui no meu servidor, busquei meus dados, e agora eu estou só exibindo esses dados. Language.year. Já a imagem é quase igual ao mg-src do HTML. Language.image. Bom, feito isso, já está rodando o hot reload, e se eu abrir de novo o meu app, já está listado aqui. Deixa eu só ver se era Screwbar o nome mesmo. Acho que era. Screwbar. Bom, por padrão, a gente coloca sempre um padding 16 em apps mobile, para não ficar tudo grudado no canto da tela.
Souza barra... É scroll view o nome, por isso que não está dando scroll ali. Scroll view. Agora eu já tenho aqui uma barra de rolagem que lista todas as coisas da minha API. Isso aqui está rodando nativamente. Se você fosse rodar tanto em Java quanto em Kotlin, ou em Objective-C com o Swift, seria a mesma coisa. Está rodando nativamente aqui, o que acaba ganhando bastante performance. Agora vamos supor que eu queira criar uma outra página. Quero trabalhar com navegação, por exemplo. Para isso, eu vou criar um outro componente aqui. Component details. Component details. E o legal é que ele usa realmente o Angular Router para funcionar aqui. Ou seja, tudo que você já conhece sobre Angular Router no modelo web vai funcionar aqui normalmente. Criou aqui meu details. Agora eu posso vir aqui e... colocar ele na minha rota. Você pode ver que ele funciona com lazy loading também. Posso vir aqui e dizer que path details, o componente que ele carrega seria o details component. Ok, agora, basicamente, o que eu falo é, para quando eu clicar em algum componente dessa lista, vai abrir uma nova tela para mim. Ele vai usar a própria navegação do sistema operacional, não vai ser um WebView. Venho aqui, digo que quando clicar nesse stack layout, no caso aqui você não usa o clique, sim um tap. Ele vai navegar para language. Navigate. Agora vamos implementar o método navigate aqui. Navigate, que recebe uma linguagem. Então, você vai usar basicamente o Angular Router. Private router. Que então, this.router.navigate details, que é basicamente a URL que eu declarei agora, que eu anexei para ser uma componente. Já como segundo argumento aqui, vou passar o state dele para enviar todo o documento clicado quando eu clicar nele. Ou seja, language. Você pode usar o shorthand aqui também. Beleza, agora quando eu clicar aqui, vai basicamente abrir outra tela para mim. Vamos ver aqui. Clicou, abriu outra página. E aqui a própria navegação do sistema operacional, só que você usa o Angular Router para fazer isso. Quem já mexeu com Android seria algo equivalente ao New Activity, por exemplo. Agora vamos fazer renderizar algo nessa tela. Para isso, a gente vai vir aqui, colocar um app bar também, que seria a action bar, que seria a barra superior. Se você ver, basicamente isso aqui renderiza sem... Deveria renderizar sem nada em cima. Vamos lá. Volta aqui. Action bar, label, talk. Ok. Agora vamos renderizar isso daqui. Como eu falei, posso usar um stack layout, que é basicamente um componente embaixo do outro, e digo que quando eu mover para essa página, eu vou ter um language, que vai ser um objeto vazio inicialmente. E fazendo isso aqui, router, eu consigo pegar exatamente o objeto que foi clicado, que seria um this.router.getCurrentNavigation extras state. Que basicamente o que eu fiz aqui, quando eu clicar no elemento, eu vou passar todo o objeto que foi clicado, a linguagem selecionada, para essa página aqui. Aí com isso eu consigo fazer um const language, e aqui eu faço um this.language igual language. Assim eu consigo pegar todo o meu elemento que foi clicado.
Agora, eu posso vir aqui e renderizar na tela. Em tela cheia agora. Posso dizer que... Vou colocar o como N também, só para não ficar dando erro aqui no editor. Eu posso colocar o título da página como a linguagem selecionada. Language.name. Pronto, agora eu já fiz uma navegação realmente nativa. Se eu clicar aqui, você pode ver que é renderizado tudo e o título da página fica JavaScript. Se eu voltar aqui, abrir outra página, Java. Aqui eu posso colocar um scroll view para dar scroll também. Esses conceitos no React Native é basicamente a mesma coisa. Só que aqui você está utilizando realmente Angular. Posso colocar também para renderizar maior aqui o title da action bar ser isso. Clicou aqui, abriu outra página. Clicou aqui, abriu outra página. Um scroll bar agora. Aí, se eu quiser, eu posso colocar também um botão de voltar em cima, para ficar que nem um app Android comum. Navigation button. Android.system-icon. C-menu back. Clicou aqui, agora aparece o botãozinho de voltar aqui em cima. E eu posso anexar algum evento a ele. Por exemplo, um go back. Que aí você vai usar um go back que nem fosse no app Angular comum. Go back. Venho aqui details. Crio o método go back. Que basicamente o que ele faz é dar um location go back na minha aplicação. This.location.back. Agora a gente tem aqui uma aplicação totalmente nativa que abre uma página e consegue voltar. Bem legal. Agora, se eu quiser também, eu posso, como eu falei, você pode usar o Angular Forms aqui também. Então, eu posso dizer aqui que... Se eu colocar um padding aqui. Padding igual a 16. Deixa eu ver se ele já está com o Angular Forms instalado. Forms module. Import. From @angular/forms. Aí você pode colocar aqui um text field, que seria o equivalente ao input type text. Text field. Eu acho que é text field o nome, deixa eu ver. Text field. Aí pode dizer aqui que texto é igual teste. E aqui, então, posso colocar um ngModel, todos os seus conhecimentos em Angular, né? Teste. Define the component. Text. E aqui, então, posso usar a interpolação de strings para exibir. Ou então, colocar o label aqui. Text. Text. Aqui eu já crio aquele tree data binding, que me permite fazer isso aqui. Venho aqui. Se não me lembro, se não me engano, é ngModel aqui. É de text. Estranho não está indo. Text field, hint.
Details. Pior que eu importei. Imports, form module. Text. Engraçado porque ele nem... Quando eu inicio aqui, ele já não vê com o teste preenchido. ng model, text, details. É que aqui eu não carreguei em lazy loading o details, né? Text field, native, vai precisando no Google na hora mesmo. Native script, ng model. Ah, tá, o dele é diferente. Vamos ver se agora vai. Caso que aqui eu acho que o Forms Module comum, ele foi feito para a web, né? Então eles meio que reescreveram ele um pouco para funcionar nesse ambiente nativo também. Aí como vocês podem ver aqui, deixa eu só colocar um pouquinho mais em cima o elemento para vocês poderem ver melhor. Venho aqui e consigo editar fazendo o two-way data binding. Bem legal também. Agora, quanto a estilos, eu posso colocar aqui também um font size. Font size. 18. Tem várias propriedades também, além dessa. 16. Aí você vai poder ver que um texto é renderizado maior que o outro, bem na Nike 1995. Eu também posso estilizar o botão, utilizar qualquer coisa, utilizando CSS. Por exemplo, tem aqui um btn. Eu quero que esse meu botão aqui, por exemplo, ele seja azul com um texto branco. Posso vir aqui, criar aqui um ponto .btn, background color azul com cor branca. Eles já trabalharam para você conseguir utilizar CSS para estilizar componentes nativos, porque tanto no Android quanto no iOS você não utiliza isso. No Android, por exemplo, você utiliza XML para você estilizar as coisas. Já aqui você basicamente usou um CSS, trabalhou com tecnologias web modernas, né? Tem um Native Script aqui, tem o Angular e o TypeScript. E é basicamente isso. Todo o código que eu fiz aqui já está no meu GitHub, nesse link, bit.ly/talk-nativescript. E é isso. Vocês podem me achar em qualquer rede social como @alifsouza. E meu site pessoal, por enquanto, seria o as.dev também. Okay. Alô. Perguntas, pessoal? Boa noite. Boa noite. Qual é o limite que eu posso do CSS que eu posso utilizar nessa versão e qual mínimo de Android e iOS eu posso utilizar? Eu tenho uma aplicação que começou com Android e Objective-C e depois mudamos para o Ionic. A gente abusou demais do CSS para poder estilizar a aplicação. Quando o cliente comprou versões de dispositivos com versões diferentes de Android, a aplicação começou a quebrar. Então, eu queria saber qual que é o limite do CSS. Se eu posso abusar muito da estilização na aplicação ou simplesmente eu posso usar o padrão básico e não me atrever a ir muito longe com isso. Basicamente é a segunda opção mesmo. Eles só reescreveram para CSS assim só o mínimo possível para você utilizar. Quando você usa um app nativo assim, realmente, tanto um nativo do iOS, do Android, feito lá com XML,
ou com aquela ferramenta do Xcode lá, do iOS, você também não pode abusar muito de estilos. Caso que o recomendado mesmo é você seguir o padrão da plataforma, né? Seria o Material Design do Android ou a interface do iOS padrão. Aí, por isso, você não pode trabalhar tanto assim. O que acontece no caso do Android, para versões mais antigas, né? Basicamente, o Ionic ele vai focar sempre nas versões mais modernas, digamos assim, dos navegadores. E versões mais antigas do Android, eles usam tipo um Chrome bem antigo, assim. E acabam, como as fabricantes não atualizam muito, acaba meio que quebrando desse jeito. Aí existem algumas ferramentas, que eu acho que é Crosswalk o nome, que aí permite você utilizar utilizar um navegador mais moderno no render do Ionic, né? Que é onde o Ionic é renderizado. Esse é tipo uma WebView alternativa. É Crosswalk o nome. E uma das questões com o Ionic é que quando você está usando ele, você, no final das contas, está renderizando uma WebView, né? Você está usando um navegador. E dependendo da versão do navegador que está sendo carregada naquela WebView, pode ser uma versão mais antiga com CSS zoado, um suporte zoado a CSS, HTML e JavaScript. Por isso que você pode ter essas coisas diferentes. No caso do Native Script, ele está convertendo o CSS para coisas nativas mesmo, né? Ele não está usando o CSS do navegador. Só que, como nosso amigo explicou, o ideal é vocês manter o mais próximo possível da plataforma, e pode ser, eu não usei na prática, não sei até quanto ele consegue converter coisas mais avançadas de CSS, principalmente de CSS3. Tudo. Tem Flexbox, algo assim, grid layout, mas você tipo, escreve em componentes mesmo. Você não escreve no CSS na mão, entendeu? Boa noite. Primeiro, parabéns pela apresentação. Minha dúvida é, eu consigo criar no mesmo projeto duas interfaces, uma para desktop e uma para o native? Por exemplo, usando tipo um if-def, eu sei que estou falando de C++, mas tem alguma maneira de eu reaproveitar isso? Então, você consegue com o Native Script Web, mas desktop, assim, ele não tem nenhuma portabilidade para desktop, né? Aí, no caso, não. Mas se for tipo um app web, um app Native Script, pelo que eu vi na documentação, você consegue criar tipo um componente.html e componente.tsc.html. Aí você consegue ter uma aplicação em Native Script e uma aplicação em Angular comum no mesmo projeto. Esse aí é o máximo. Entendeu? E como que eu mudaria para saber que hora que eu chamaria cada um deles? Imagina que dentro do mesmo projeto eu vou compilar para os dois. É basicamente isso. Mas eu sei que um vai estar em HTML e TypeScript e outro vai estar no Native. Teria como selecionar isso ou teria que criar um projeto para cada um dos produtos? Basicamente, você pode criar um arquivo, como eu falei logo agora, você vai criar meio que um arquivo pro Native Script e outro pro HTML comum. Mas colocar um if no meio assim, você não vai poder. Beleza, obrigado. O que geralmente o pessoal faz, quando o pessoal quer no mesmo projeto ter um Native Script e uma PWA, por exemplo, no mesmo projeto, o pessoal cria padrão de arquivos. Então, se você quiser sobrescrever um arquivo do Native Script para PWA com alguma coisa, você usa um padrão de arquivo, um nome um pouquinho diferente, né? E você faz um build diferente, você configura no arquivo do Angular.json para ele, em determinado tipo de build, pegar tais tipos de arquivo, substituindo outros. Tem algumas perguntas. Calma, pessoal. Tem umas pessoas na frente. Oi, boa noite. Como que funciona a acessibilidade no Native Script? Sobre acessibilidade, nunca cheguei a pesquisar muito, não, sendo sincero. Aí é um meio que eu não saberia responder. Tá bom. Peraí, tinha duas pessoas que eu tinha visto aqui na frente que acho que estavam na frente. Pode ir lá primeiro, acho que tem bastante tempo. Com projeto em Native Script, esse mesmo projeto, aqui, ó, eu poderia gerar para iOS ou para Android. Isso. Mesmo código, você escreve esse código aqui. Eu não consigo rodar ele no iOS agora, porque para você rodar no iOS você tem que ter um Mac, né? É meio que obrigatório. Legal. Eu vi que você usou um go back ali, um botão na Action Bar, Sim. que me pareceu nativo do Android. Sim. É possível trabalhar com dois templates para poder ter essa facilidade de usar esses tipos de elementos, ou seja, um arquivo de template para iOS e um arquivo de template para ser gerado para Android? Sim. Uma coisa que você pode fazer também é uma tag padrão do Native Script, é que ele tem essas tags aqui, Android e iOS. Basicamente, tudo que tiver aqui no meio vai ficar só para Android e o que tiver aqui no meio vai ficar só para iOS. Uma outra ferramenta também que ele tem, que eu poderia fazer aqui, é, por exemplo, dizer basicamente todos
atributos aqui possuem uma versão para Android, podem ter uma versão para Android e iOS também. Por exemplo, android.padding igual 20 e iOS.padding igual 22. Aí você consegue fazer isso também. Quem que tinha levantado a mão por aqui? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber uma das principais diferenças do Native para o React. Qual é a principal diferença entre os dois? Ou vantagem de um em cima do outro? Eu diria mais que é mais sobre conhecimento de equipe mesmo, né? Se você tiver em uma equipe que tem mais conhecimento sobre Angular, usaria o NativeScript. Já uma que tem mais conhecimento sobre React, usaria o React Native mesmo. Mas, basicamente, a intenção dos dois é fazer a mesma coisa, né? Que é fazer apps nativos utilizando o framework deles. Boa noite. Boa noite. Ainda sobre a primeira pergunta, o crosswalk, eu já tive um problema recentemente que ele deixa o build final gigante, praticamente dobra o tamanho, se você usar esse WebView. E quando você faz o upload dele na Play Store, está dando um problema porque ele não está gerando 64 bits. Então é para a galera ficar meio esperta com isso, que eu fiquei uma cara para descobrir. Caso que o ideal mesmo é que tipo, as tecnologias evoluem, né? Evoluem mesmo. Então, o ideal seria você parar de dar suporte a coisas mais antigas. Você não pode esperar que o Ionic mais recente suporte o Android mais antigo. Alguma hora eles têm meio que parar para começar a evoluir, né? E ainda sobre build, como que as lojas estão aceitando os apps do NativeScript? Porque em Flutter a gente tem o Material e tem o Cupertino. Se você não usa o Cupertino em alguma parte do aplicativo, a Apple ela fica meio triste e não aprova seu aplicativo. Cupertino seria meio que o Material Design do iOS, né? Isso. Cara, pelo que eu vejo que basicamente aqui renderizou tudo em Material Design porque eu estou no emulador de Android mesmo. Eu não tenho nenhum iOS aqui para poder mostrar para vocês, né? Mas basicamente tudo que tiver aqui, esse button aqui, por exemplo, Text View, foi renderizado da mesma forma no iOS. Deixa eu só mostrar aqui. Eu cheguei a mostrar a página de componentes também, NativeScript Components, que ele mostra para você como é que vai ser renderizado em cada um. Basicamente, como você pode ver, o Android está renderizado em Material Design e o iOS seria o Cupertino, né? Mas você tem alguma experiência que você passou por isso aí? Pela loja, se a loja está aceitando, se você tem visto alguma coisa desse tipo ou não? Não, acho que está aceitando normalmente. Do mesmo jeito que aceitam apps em React Native ou em Flutter, né? Como os componentes padrões do NativeScript eles têm essa renderização, acho que é só se você começar a fazer coisa própria, customizada, e daí pode dar problema. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. E eu tenho duas perguntas que, na verdade, elas meio que se complementam. A primeira é quanto tempo que essa solução já está no mercado, desde quando que ela está aí. E, assim, para quem está começando, tanta tecnologia nova surgindo, React Native já está aí há muito tempo, Flutter brigando agora por um espaço, e vem essa solução aí, o NativeScript. Para quem está começando, vale a pena estudar, começar por ela ou não? Esse não é o objetivo da tecnologia. O objetivo é quem já domina, por exemplo, o Angular ou já domina o Vue.js, pode agora também estar fazendo aplicativo com essa tecnologia. Então, ele já está no mercado há 4 anos. Ele foi criado em 2015 por uma empresa chamada Progress Software, né? Que também cuida lá do Telerik, que é uma ferramenta assim, que tem para Ionic, que eu acho que tem para React Native também, é uma ferramenta de gráficos, essas coisas. E sobre ele ser para novos devs, né? Basicamente, no site oficial deles, eles falam que eles recomendam também, se você é um programador novo, né, que você pode utilizar ele normalmente, porque, basicamente, se você já tem algum conhecimento em Angular ou Vue.js, você pode usar ele normalmente. Ok? Até ajudando a responder essa pergunta de maneira um pouco mais genérica, quanto mais você está começando, melhor você ir diminuindo as camadas.
né? Não que você não possa usar um Native Script, um Angular da vida, e muitas vezes é interessante porque você já consegue gerar uma coisa mais prática, mais palpável, mas o foco do seu dia a dia, se você está começando, deveria ser as bases das tecnologias que você está usando. Então, é web, HTML, CSS, JavaScript. Pode usar Angular, pode usar TypeScript? Pode, mas não foca nas features do Angular ou do TypeScript quando você está começando. Foca do JavaScript, do HTML, do CSS e assim por diante. Mas quer estudar fazendo uma aplicação para mobile nativo, pode começar usando essa estrutura do Native Script sem problema. Vai faltar camiseta de tanta pergunta aqui, hein? Acho que não vai dar para jogar, não. Parabéns pela palestra. Obrigado. E eu gostaria de saber sobre animações. Como é que o Native Script trabalha? Porque no React Native tem algumas extensões para animação. E como é que funciona no Native Script? Eu vi uma página aqui do marketing do Native Script que ele mostra alguns use cases de plugins. Basicamente a mesma coisa. Você pode usar plugins para te auxiliar nessa parte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Plugins. Marketing, Sidekick. Acho que é Showcases. Eu acho que agora eu não vou achar, mas é basicamente a mesma coisa. Você consegue utilizar plugins que te auxiliam nessa parte de customizar animações e tudo. Por exemplo, animações de transição de tela, de componentes e tudo mais. Vários plugins te ajudam também. O Angular tem a própria API de animação deles, mas eu não tenho a menor ideia, se alguém soubesse, se ela funciona com Native Script. Eu creio que não, por causa que ela é bem focada em web também, né? Boa noite. Eu vi que você comentou até no início da palestra sobre, por exemplo, desenvolver uma aplicação que tem autenticação por biometria. Uhum. Né? Hoje eu trabalho com algumas aplicações utilizando a Ionic, por exemplo, onde tem a compilação pelo Cordova, né? E muitas vezes a gente depende de plugins de terceiro. Quando eu falo terceiro, que saem do mundo do criador do framework. E isso, muitas vezes, acaba quebrando as pernas, porque a gente depende da pessoa lá do GitHub. Eu queria entender como é que é isso no Native, se o Native dá suporte para esses plugins que têm a interação do código nativo com um código Angular, por exemplo, ou se a gente está falando também de plugin de terceiros. Entendeu? De plugin de pessoas que colaboram para o repositório, para o framework, entendeu? Porque um cenário que já foi comum para mim foi, por exemplo, utilizar um plugin de biometria que performava melhor no Android e ter que usar outro que performava melhor no iOS. Acabar tendo que usando dois plugins na mesma aplicação, entendeu? Queria entender como é que funciona isso no Native Script, se é um cenário comum também, da gente depender, ou até mesmo ter que ter, por exemplo, uma equipe focada ou alguém focado na criação de plugins, algo desse tipo, entendeu? Ou a galera já entrega isso tipo por padrão, entendeu? Por padrão, ele vai entregar somente o básico para você sair desenvolvendo, né? Mas basicamente ele também tem um repositório de plugins aqui igual ao do Ionic. Como você pode ver aqui, você pode usar plugins de Edmob, como eu já falou também, de SQLite, câmera, geolocalização e tudo. Image Picker. Mas, basicamente, como você viu também, você pode codar na própria linguagem do Android ou do iOS no meio do JavaScript. Nada te impede também de você colocar algum código que chama a API de autenticação, por exemplo, na mão e fazer tudo rodar na sua própria aplicação. Assim você não vai depender de nenhum plugin de terceiros e tudo mais. Essa integração é simples? É simples, basicamente. Eu também fiquei impressionado aqui, mas você pode utilizar o código diretamente no seu código do JavaScript e do Swift, diretamente no seu código JavaScript aqui. Bem fácil. Legal, obrigado.
Boa noite. Boa noite. Referente ao build, como é que dá para fazer a separação entre APK para Android e o... No momento da compilação, você pode fazer, se for pelo CLI, você pode colocar lá TNS build Android ou TNS build iOS. Que aí cada um vai criar ou IPA ou APK. Ele já entende por padrão, né? Sim, sim. Tá. Ou então aqui no Sidekick também, na hora que você vai fazer o build, clicar aqui em build, ele já diz aqui, ó, para iOS ou para Android. Aí você pode já buildar os dois ao mesmo tempo, ou então debugar aqui buildar como debug, release, que aí no final vai criar um APK para você enviar para a Play Store, ou então aquele ponto .ipa do iOS, que você envia pelas ferramentas do Xcode e tudo. Obrigado. Mais 2 perguntas para finalizar, que a gente já vai para o coffee depois disso. Você chegou a fazer algum benchmark de performance entre Native Script, Flutter e React Native? Porque a gente viu que, por exemplo, o Flutter é mais performático do que Native Script. Às vezes, a escolha é determinante para a gente saber se vai usar um ou outro. Você chegou a ver alguma coisa disso? Eu não cheguei a ver coisas disso, mas tem muito artigo assim, no Medium que fala sobre isso também, de comparação de frameworks assim. É bem fácil para você achar depois. Última pergunta ali. Eu queria entender como é que funciona na parte dos componentes. Você explicou que tem a parte dos componentes próprios, mas eu queria saber se tem bastante componente, se são bons, e se você precisar criar algum, como que funciona assim, certo? Você pode usar a linguagem de criação de componentes padrão do Angular, né? Nada te impede de vir aqui e criar um NG Component que vai criar um seletor para você e você consegue renderizar na hora. Você pode basicamente criar aqui um NG Component list item. Aí você pode colocar tudo que representa esse item da lista, por exemplo. Igual o Angular normal, mesma coisa. Bem legal. Pessoal, uma salva de palmas para o Aleph.